Olá, tudo bem? Minhas estrelas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos estudando as revistas Fiat Lux, que é um conjunto de cadernos escritos pelo Roberto Lucila, português, e que foram divulgadas pela comunidade teúrgica portuguesa, a fim de estudar os temas que envolvem a teosofia e a eubiose. E, se você quer assistir, eu recomendo que assista desde o começo, né? Você tem que procurar o outro canal, que a gente começou no outro canal, que se chama Som, Luz e Cor, que eu já inativei ele, porque eu unifiquei tudo nesse aqui. E aí, agora a gente está estudando a segunda apostila, que é sobre as cadeias planetárias. Então, está aqui comigo mais uma vez a minha mãe, Miriam Santos, e a gente vai dar sequência no estudo a partir da página 12. Aqui nesse canal, se você quiser ver só sobre as cadeias, você vai ver que já tem um vídeo e esse já é o segundo vídeo. Tudo certo, áudio? Pode começar? Tudo certo. Bom, então já estou com a apostila aqui no jeito. No último encontro a gente estudou sobre a função do Manu, foi a última coisa. E eu queria reler, que são duas estrofes só. E eu acho que esse tema é muito importante. A gente falou meio corrido ali, porque foi no finalzinho, né? Já estava meio cansado. Mas vamos lá. Então, função do Manu. A quarta cadeia terrestre está passando pelo meado de sua quarta ronda, portanto, faltando ainda mais 3 rondas para o seu complemento. No nosso caso, uma ronda corresponde ao período de 7 raças-mãe. A gente vai estudar o que é raça-mãe em antropogênese. Cada raça é um estado de consciência, como a teosofia chamava. E a eubiose preservou esses termos. Então, estudaremos este tema com mais detalhes oportunamente. Toda essa mecanogênese obedece a um plano sabiamente elaborado pelo Logos. Nada acontece por acaso. A expressão humanizada do Logos, designada pelo título de Manu, é quem comanda todo o processo evolutivo. Então, o Manu colheita é o que recolhe todas as experiências de uma cadeia em extinção. Cabe ao Manu semente iniciar um novo ciclo evolucional. Existem várias gradações manúsicas, tais como Manu de raça, Manu de ronda, Manu planetária, etc. Tudo obedecendo a uma sequência tucuística, o mais elevado dando origem ao imediatamente inferior. Em última análise, todos não passam de uma projeção do Manu primordial, que é uma expressão do próprio Logos Criador. Então, o Manu, aqui explicando, ele sempre vai ser o guia que vai finalizar uma cadeia, começar outra cadeia, iniciar uma raça-mãe, uma sub-raça, sempre vai guiar o povo em direção a um novo estado de consciência. E todos os Manus, eles são projeções do Manu primordial, né, que é o próprio Logos. Agora, corpos sutis da Terra. A Terra é o quarto globo, ou globo D, da quarta cadeia, e é o único globo físico da mesma. Os demais globos do conjunto da nossa cadeia são de natureza sutil. Os mais refinados são de natureza búdica, portanto, invisíveis aos nossos olhos comuns. No conjunto consistem os corpos psíquico, mental e espiritual do nosso planeta. Segundo a doutrina secreta, esses globos são a essência espiritual da Terra. Então, só para quem não viu, não estava acompanhando, existem 7 globos que compartilham o espaço aqui da Terra. Aqui onde está a Terra existem 7 globos, mas a Terra mesmo que a gente está enxergando é o único físico, e existem outros 6 que são de matéria mais sutil, astral, mental ou búdica. Então, agora a tônica da evolução está acontecendo nesse planeta, mas conforme vai passando as cadeias, vai passando as rondas, a gente vai evoluindo para outros planetas, outros globos, né? E outras cadeias, e por aí vai. Nas 3 primeiras rondas anteriores à atual, a Terra ainda estava em formação, estava tomando forma. Era um globo flogístico na primeira ronda, e foi se consolidando lentamente à medida que as rondas se sucederam. A Terra só se consolidou definitivamente e alcançou a estabilidade na atual quarta ronda. Nas 3 rondas que ainda faltam para completar a nossa cadeia,
o nosso globo ir-se-á sutilizando, espiritualizando. Os corpos dos homens também acompanharão o processo par e passo. Ou seja, par e passo é passo a passo. No caderno número 1, encontram-se descritas as diversas etapas por que já passou o nosso globo, e também aquelas por que ainda passará, bem como foi abordado na natureza da matéria que constituirá o nosso globo. As mônadas que circulam por uma cadeia planetária são constituídas por 7 categorias ou hierarquias, consoante o seu estado de consciência, o seu grau de evolução e o seu mérito. Segundo o professor Vieira Vidal, abre aspas, os 7 sóis surgem simultaneamente com a limitação do absoluto. Temos o Sol central, com mais 7 sóis ao seu redor. Desses sóis, o grande Ezequiel, em seus êxtases, viu apenas 4 e denominou-os de roda de fogo. De um universo ou sistema projetam-se 7 cadeias, o que já é um esquema menor, em menor escala, de menores dimensões do que os 7 sóis. Cada cadeia, por sua vez, é constituída de 7 sóis pequenos, a que chamamos de globos, e evolui em 7 ciclos, a que chamamos de rondas. Ele está só resumindo aí o que já tinha falado. Agora, os diversos tipos de pralayas. Pode dar sequência? Está acompanhando? Pode ir. Tá. Os diversos tipos de pralayas. Tem o pralaya global, que corresponde a um período de repouso que se dá quando a vida passa de um globo para o outro. Assim, numa ronda, temos 7 pralayas globais. Né? O pralaya da ronda, né, que é o período de repouso entre uma ronda e outra. O pralaya de uma cadeia, que é o repouso de uma cadeia e outra. E o pralaya planetário, que é o repouso de um sistema planetário para o outro. E, por fim, né, o pralaya solar, que é um pralaya entre, quando todos os 7 pralayas chegam no final, né? Então, é entre um sistema solar e outro. Então, assim, é aquilo que a gente estudou, né? O pralaya sempre vai ser o período de repouso entre uma etapa, um ciclo e outro. Era só um... Ah, que só estava fazendo barulho aqui. Bom, agora pralaya segundo um mestre. Segundo o mestre Kuthumi, existe um nirvana dos reinos animal e vegetal. Diz ele, abre aspas, nos pralayas menores não se começa tudo de novo. Não são mais do que a ressurreição das atividades interrompidas. Os membros dos reinos vegetal e animal que não tenham alcançado mais que um desenvolvimento parcial, no final do Manvantara menor não são destruídos. As suas vidas ou entidades vitais também encontram as suas noites de repouso correspondentes. Também têm o seu próprio nirvana. E por que não haviam de tê-lo essas entidades fetais e infantis? São iguais a nós outros, engendradas pelo elemento único. Da mesma maneira que nós temos os nossos Jianshorans, eles têm os seus elementais guardiães, nos distintos reinos e no conjunto. Estão tão bem cuidados como o está a humanidade em massa. Então, também a mesma coisa que acontece com a gente acontece com o reino vegetal e animal. Né? Agora, o venerável Mahatma Kuthumi deixa bem claro que, realmente, os sistemas são completos e fechados. Cada reino completa-se num sistema evolucional, conforme a afirmação do professor Antônio Castanho Ferreira. Fica entendida essa tese quando o Kuthumi refere-se aos membros dos reinos vegetal e animal que não tenham alcançado mais que um desenvolvimento parcial no Manvantara. Como vimos no caderno número 1, os que não lograram a realização exigida pela programação cósmica para o sistema passam para o sistema futuro como restos kármicos, para completarem a sua evolução num sistema que não é o seu. É bem o caso dos reinos vegetal e animal, e tanto assim é que esses são explorados ao máximo, a ponto de servirem de alimentação um ao outro. O vegetal alimenta o animal e o animal o vegetal.
os quais, por sua vez, alimentam os homens. Também os homens que não atingirem a consciência crística no final da nossa sétima ronda serão restos kármicos no próximo sistema. Segundo o JHS, serão serviçais das elites espirituais, com oportunidade de se redimirem. Ou seja, né, tudo vai encontrando o seu caminho também. Mesmo aqueles que não conseguirem evoluir o que tinha que evoluir no período, né, no Manvantara, depois ele vai entrar como um outro papel no futuro, né, para se redimir. Enfim. Agora, para lá é solar. Um sistema solar é o conjunto dos 7 sistemas planetários. Lembrando, cada sistema planetário tem 7 cadeias planetárias, né? Então, o sistema solar é algo muito maior. E lembrando que o que a gente chama aqui de sistema solar é diferente do que a astronomia fala, né? Não é ali os planetas físicos, né, em volta do Sol. O sistema solar é todo o processo evolutivo de todos os 7 sistemas planetários, enfim, é uma coisa muito maior. Portanto, para sua realização, requer-se uma verdadeira eternidade, pois o sistema solar completa um grande ciclo de manifestação, no qual se realizam integralmente os 7 Dianshohan superiores, também chamados luzeiros. Teoricamente, um sistema solar equivale a 49 cadeias planetárias. Trataremos desse assunto com os respectivos esquemas no caderno número 3, ao falar sobre tão palpitante assunto. Assim se expressou Mahatma Kutumi numa das suas famosas cartas. Abre aspas. Quando chega o pralaya solar, toda a humanidade purificada some no nirvana intersolar, para renascer em sistemas superiores. A cadeia de mundos destrói-se e desaparece como uma sombra na parede, quando se extingue a luz. Interessante isso, né? Quando você está num quarto, assim, né, e tá com a luz acesa, tá projetando a sombra, apagou a luz, automaticamente já some a sombra, né? Porque tudo vira escuro. Ele tá fazendo essa analogia, que é mais ou menos assim que acontece, né? Quando tem um pralaya solar, né? Tudo apaga e depois, lá na frente, renasce em outros sistemas superiores. É como, Continuando, se ficasse Oi? tudo, é como se tudo ficasse adormecido, né? Isso, exatamente. Um período de repouso, né? Tipo um sonho, né? O sonho é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui encarnado. Continuando, o grande sábio fala-nos na sucessão dos atuais de Anshohans por outra série de altos dirigentes cósmicos, o que vem demonstrar a existência de uma lei que estabelece um escalonamento hierárquico a que todos têm acesso mediante esforço próprio. Então, abre aspas aí, né? O Mahatma Kutumi ainda falando, né? No princípio de uma Manvantara solar, os elementos até então subjetivos do mundo material, animados ao receberem o impulso dos novos Janshohans do novo sistema solar, formar-se-ão em rios primordiais de vida. Separando-se em centros diferenciados de atividade, combinar-se-ão numa escala gradual de 7 etapas de evolução, enquanto os antigos Janshohans do sistema solar, que findou, passam a uma esfera superior. Aí vai, né? Agora, a Terra é o único globo sem par na cadeia. Como já vimos, todos os globos da nossa cadeia têm o seu par. Só o quarto globo, que é a nossa Terra, está solitário no extremo inferior, no arco de descida. Sendo também o único globo físico da cadeia, constitui-se no fiel da balança. É a esfera de ajustamento entre os níveis sutis e a matéria densa. É na Terra que essas duas forças devem equilibrar-se. Na Kabbalah, é considerada como sendo a sala da justiça, o mundo da balança kármica. As mônadas que evoluem na nossa cadeia terrestre têm aqui seu destino decidido para o resto das suas encarnações no ciclo. O ponto médio foi atingido precisamente no meado da quarta ronda na quarta raça-mãe, a Atlante. A partir desse ponto, não mais foi permitido o ingresso de mônadas animais no reino humano. A porta foi fechada pelos dirigentes espirituais da humanidade. A balança cósmica foi nivelada.
Segundo as instâncias de Zian, as únicas exceções foram as raças mudas, os antropóides, símios ou macacos. Por descenderem dos homens, os mais precisamente dos amanassas, que são as suras de terceira categoria, cujas mônadas já se achavam no estado humano. Então, depois até a gente vai estudar que a gente estuda que os macacos vieram do ser humano do passado. Hoje a ciência acredita que o ser humano veio do macaco, né, tem um ancestral em comum, mas na teosofia e na eubiose a gente estuda que é o contrário. A humanidade já existia há milhões de anos atrás. E por esse motivo, os únicos animais que ainda podem se tornar humanos durante a nossa cadeia são os macacos, porque eles fazem parte da mônada humana também. Agora, os outros animais já não têm esse direito por enquanto, porque está equilibrado o processo evolutivo, né? E depois abre novas oportunidades. Bom, agora, o globo protótipo da cadeia. Os primeiros globos, A, B e C, em qualquer cadeia, estão relacionados aos seus opostos, que são o globo E, F e G nos mesmos planos. Então, aqui ele tem até um esqueminha aqui, né? Que é aquilo lá, A, B, C, D, D aqui embaixo, né? E, F, G. Então, sempre o A e o G é búdico. O B e o F é mental, o C e o E é astral, e o D, que é o que a gente está hoje, é o físico. No caso da nossa quarta cadeia, por exemplo, o globo A, que é um globo de natureza búdica, está relacionado ao globo G, que também é búdico. Só que o A é o esboço do que será o globo G no futuro, quando for um globo plenamente realizado. Os 3 primeiros globos são como sementes ou embriões dos 3 últimos. Então, aquele negócio, né? Vai se densificando e depois volta naqueles outros globos para finalizar o processo. Então, tá ali o C, é o astral, aí o D é físico, na hora que a gente evolui para o E, é o mesmo globo é um outro globo, né? Mas pega as bases que alcançou naquele globo C e forma o E. E depois a mesma coisa acontece com F e com G. O primeiro globo A de todas as cadeias é sempre o protótipo, o globo dos arquétipos de tudo que vai evoluir na cadeia. É um modelo que será aprimorado no decorrer do processo evolutivo. Assim, o globo G é a síntese da cadeia, a coroação dos esforços realizados, cujo produto final será transmitido à cadeia seguinte. Geralmente, os primeiros globos, rondas e raças são sempre mais trabalhosos, pois trata-se de realizar um trabalho inicial. Contudo, à medida que a onda de vida prossegue a sua marcha, as coisas vão ficando mais fáceis, devido às experiências vivenciadas no labor já efetuado. É em virtude desse fato que os globos, rondas e raças vão diminuindo de duração à medida que a marcha evolutiva prossegue. Assim sendo, não existe uniformidade de tempo na duração dos ciclos de vida. Bom, tá acompanhando? Pode seguir? Pode seguir. Quando tem essas transições, eu gosto de perguntar para ver se, né, tem alguma dúvida, se não vai acumulando. Tá dando para entender mais ou menos por cima, né? Tá sim. É meio abstrato, mas o importante é compreender mais ou menos o esquema, né? Isso é só assim, né? Isso não é o mais importante, né? É bom só para a gente ter uma noção do que existe por aí, né? E claro que isso aqui é tudo muito por cima, muito superficial, né? Não é um estudo avançado sobre nada disso. Então, agora, comunicação entre planetas. Ultimamente, fala-se muito em viagens astrais, onde os mais evoluídos até circulam no mundo mental, no plano mental. Esses planos, sob o ponto de vista dos adeptos, são ainda considerados materiais. Daí a relativa facilidade com que um número crescente de pessoas circulem por eles, principalmente durante o sono. Não devemos esquecermos que todos os planos cósmicos constituem-se de 7 planos, 7 subplanos, cada um indo do mais refinado, que é o primeiro subplano, até o mais grosseiro, que é o sétimo, Portanto, quanto mais refinado é um plano ou subplano, mais raro é seu povoamento, por motivos óbvios. Só acessa quem está naquela vibração, né? Pelos esquemas já apresentados, verificamos que o plano mais elevado por onde evolui a nossa cadeia, e consequentemente a Terra, é o plano búdico,
que desempenha importante função na mecanogênese cósmica. É ele que separa o universo manifestado do imanifestado. O mundo manifestado é o das formas, que é o material, enquanto o mundo imanifestado é a morada das hierarquias altamente espiritualizadas, que ainda não possuem veículos de manifestação, seja de que natureza forem. Esta região celeste é denominada pelo avatar cíclico de segundo trono. A respeito do assunto, diz a doutrina secreta, abre aspas, normalmente nem o plano físico, nem o plano astral, nem o plano mental do nosso planeta se comunicam com os planos correspondentes de outro planeta. No plano búdico, porém, existe um estado comum a todos os planetas de nossa cadeia. O sétimo princípio universal, Atman, é o Logos percebido por Budi, ou a alma universal, como um agregado sintético dos Dhyani Buddhas. Agora, fecha aspas, né? Acreditamos que esse agregado de Dhyani Buddhas seja o dos Dhyan Chohan superiores, ou luzeiros, cuja santa morada é o segundo trono do plano búdico, no plano búdico. O termo agregado deve-se ao fato de que nos mundos arrúpicos não existem personalidades como nós as entendemos aqui nos mundos formais, polarizadas em seres definidos com nome e forma. Pelo visto, o mundo de Atman é de tal excelsitude que, mesmo visto do nível búdico, ainda constitui uma incógnita. Então, tipo assim, o Atman está logo acima de Budi, né, em questão de vibração, mas mesmo é tão sutil que, se você atingir a capacidade de perceber o búdico, você ainda assim, o Atman é uma incógnita. Diferente aqui, né, a distância do físico para o astral. Tipo, ninguém conseguiu atingir ainda? Não, Atman sim, conseguiu sim. Hum. Mas, assim, do búdico para o Atman tá falando que é um salto ainda muito grande, entendeu? O Atman, quem conseguir atingir o Atman é quem atingiu o Nirvana. O Nirvana dá acesso ao Atman, entendeu? Muito poucos, né? O Logos Criador e as cadeias. O Logos Criador é o centro de onde promana tudo o que se manifesta no universo. Ele é a própria lei que regula todas as formas de manifestação. Está sediado no quarto plano cósmico, o búdico. É o plano também chamado de ideação cósmica, ou plano dos arquétipos. É ali que está registrado tudo quanto foi programado em termos de realizações nas cadeias e nos sistemas. Graças a esse fenômeno, é que os grandes videntes iluminados vislumbram o presente, o passado e o futuro. Pouquíssimas pessoas têm acesso à caixa divina, formidável fonte de inspiração. Quando a programação foge dos elevados objetivos traçados pela lei divina, são efetuadas correções, às vezes de forma dolorosa, gerando as grandes catástrofes que periodicamente assolam a humanidade. E que um comentário meu, né, isso inclui a pandemia, por exemplo. E tantas outras coisas que sempre acontecem, né? Esses desvios acontecem em virtude do livre-arbítrio que foi concedido aos homens em determinada etapa de sua evolução. O livre-arbítrio foi um bendito privilégio, mas quando mal empregado pode transformar-se numa maldição, como aconteceu na esplendorosa Atlântida, fato que pode repetir-se atualmente na nossa civilização ariana. Agora, homem, agente ativo da obra de Deus. No plano da ideação cósmica, também chamado de segundo trono, o grande projeto a ser plasmado ainda encontra-se em forma ideoplástica, ou seja, em forma de ideia, faltando realizar-se materialmente. Para que o que foi idealizado pelo Logos seja transformado em fatos no mundo das formas, mundo também chamado de terceiro trono, necessário se faz o concurso das chamadas hierarquias criadoras, constituídas por um conjunto de seres emanados diretamente da mente do Logos. A estas hierarquias cabe o papel fundamental de plasmar o que foi concebido por Deus. O próprio homem é componente de uma hierarquia em formação, ainda em estado embrionário. À medida que a sucessão das cadeias prosseguia em sua marcha para a frente,
o homem irá conscientizando-se dos seus valores intrínsecos de construtor divino, a fim de que seja consolidada a hierarquia dos atabimânicos na face da Terra. A verdadeira iniciação visa esse objetivo, ou seja, conscientizar cada vez mais o homem da sua sagrada missão. Por isso, qualquer tentativa de embrutecer e suprimir a consciência do ser humano, tornando-o um robô passivo, sem vontade própria, como tentam fazer na atualidade os grandes oligopólios que controlam os meios de comunicação à escala mundial, manipulando as consciências de modo a tornar as pessoas joguetes nas mãos das egoístas forças políticas e econômicas das classes dominantes, constitui uma afronta direta aos desideratos divinos. Não resta a menor dúvida que os responsáveis por tal comportamento terão que responder oportunamente por isso perante a lei que a tudo e a todos rege, como aconteceu com a aristocracia no século XVIII, com especial destaque para os da estirpe dos Bourbons, que de tanto decapitar a mente do povo, tiveram suas cabeças cortadas. Que a experiência histórica sirva de advertência às classes dirigentes, principalmente as do Brasil, país destinado a ser o paradigma da humanidade. Aqui aquele alertinha, né? Importante ressaltar. Nunca é demais lembrar. Esse povo está perdido. Os 4 planos da manifestação. São quatro os planos que servem de palco para a nossa evolução. Seguem-se as suas respectivas características. Vamos lá. 4º plano é o búdico. Plano da ideação cósmica, onde se acha sediado o Logos Criador em sua plenitude. É de lá que todo o processo evolucional é elaborado. Quando o Logos precisa manifestar-se no seio da humanidade, o faz em forma de um avatara. Tal acontece para a correção da programação cósmica, quando há distorções, o que implica em grande sacrifício para a divindade. 3º plano, mental. Plano onde a ideação supramental do plano búdico se transforma em plano mental, chamado de Mahat pelos iniciados hindus, onde as ideias abstratas se objetivam em pensamentos concretos, que posteriormente, nos planos mais grosseiros, irão dar forma à matéria. 2º plano é o astral, plano que serve de molde psíquico às ideias do Logos, fonte das energias que vitalizam as formas com os princípios da sensibilidade e das emoções, dando vida expansiva às formas materiais. E, por fim, o 1º plano, físico, plano das objetivações. Aí, a ideação plasma-se e toma forma, segundo um plano sabiamente elaborado no mundo dos deuses. É o mundo dos atritos, pois a matéria inicialmente pouco afeita ao movimento, devido à inércia tamásica vem de tamas, né? Opõe resistência às vibrações mais rápidas dos mundos superiores. Mas, com o correr dos tempos, a matéria também irá adaptando-se, sutilizando-se, de modo a poder melhor refletir embaixo os impulsos oriundos do Logos. Bom, agora, a Terra é um pensamento materializado do Logos. A Terra é o fruto bendito do pensamento divino. Nos primórdios, como já vimos, a Terra era um globo de natureza flogística, ou seja, de fogo, sem formas ainda bem definidas, como se fosse um conglomerado de energias difusas, assemelhando-se a uma forma pensamento. O globo, com o passar das eternidades, foi se condensando até cristalizar-se numa forma material estável. Porém, as energias sutis que lhe deram origem ainda persistem, formando as contrapartes espiritual, psíquica e mental do nosso globo. Assim sendo, o nosso mundo é um ser vivo, não só materialmente, mas também espiritualmente. Por isso mesmo, merece o melhor dos tratamentos. Em caso contrário, estaremos agredindo a própria fonte de vida. Toda esta elaboração teve por objetivo criar os meios apropriados para o surgimento do homem, manifestação máxima da divindade na Terra. É através da criatura humana que o Logos terá os veículos mais aperfeiçoados para expressar os seus valores essenciais. Daí a necessidade da interação terra, homem e Deus. A harmonia deve ser completa entre esses valores.
A compreensão desta realidade levará a humanidade a velar cada vez mais pela sua santa morada, que é a Terra, a fim de que ela tenha onde prosseguir a sua jornada, o mais confortavelmente possível. Quem agride a Terra, poluindo-a ou destruindo-a, está consciente ou inconscientemente agredindo a própria fonte do ser. Agora, característica dos 4 planos formais. Não temos elementos para podermos compreender fielmente o mundo das causas, pois ele está além da nossa compreensão intelectual. Sob o nosso ponto de vista, o mundo do além a caixa não deixa de ser surreal, pois em termos de analogia não temos referência. Como poder compreendê-lo com a nossa mente comparativa e analítica feita a formas definidas? Como assimilar a ideia de um mundo sem formas? Temos que nos contentar em vislumbrar o sentido oculto de algumas verdades transcendentais que os iluminados filtraram para nós. Abaixo damos uma sinopse do que foi dito anteriormente, para fins de melhor memorização. Então, ele colocou um quadrinho aqui interessante, né, para facilitar a compreensão da diferença desses 4 planos. Lembrando que ele está falando de 4 planos, né, físico, astral, mental e búdico, né, porque são os planos da matéria, como se diz, rúpica, né, que é matéria com forma. Ali, depois do búdico, é o que ele está falando, chamando de além a caixa, né, porque o Akasha é o búdico. Então, além a caixa é aquilo que não tem forma. Então, é o Atman, Anupada, Adi, que a gente estudou lá atrás. Então, são 7 planos, mas a gente está estudando os planos com formas, por isso que falam os 4 planos. Então, tem aqui no esqueminha, né, para facilitar a compreensão. O plano búdico é o plano do Logos Criador, plano da ideação divina, plano dos arquétipos. O plano mental é o plano dos pensamentos abstratos e concretos, é chamado também de Mahat. Plano onde os divinos ideais subjetivos se objetivam. Né? Plano astral, plano que dá as formas ao mundo físico, plano dos sóis e estrelas, plano do Cruzeiro do Sul. E o plano físico, o plano das formas concretas, planos onde se objetivam sistemas, cadeias, globos, ondas e hierarquias. Quanto mais material, mais atrasado, assim, vamos dizer assim, espiritualmente? Não necessariamente, porque conforme a gente está vendo, a matéria ela primeiro se densifica para depois se sutilizar, né? Então, que nem, por exemplo, os globos. O primeiro globo ele era búdico, então ele era uma matéria mais sutil e era mais atrasado que o nosso. Então ele começa lá, os elementais, por exemplo, eles são de matéria astral, mental, búdica, e não necessariamente eles são mais desenvolvidos que a gente, que tem a consciência projetada no plano físico. Então, tipo assim, o processo evolutivo começa do mais sutil, vai se densificando e depois vai se sutilizando de novo. É porque a gente tem essa percepção que o sutil é mais evoluído, porque a gente está no estágio denso e a gente vai se sutilizar. Então, seres humanos mais sutis são mais evoluídos que seres humanos mais densos. Mas não, isso não é uma regra, que é mais sutil, é mais evoluído, entendeu? Seria o mesmo que falar que os gases são mais evoluídos que o líquido. E não tem como a gente afirmar isso, né? Então, Entendi. ou, por exemplo, uma forma de pensamento não vai ser mais evoluída que o ser humano que pensa, né? Então, continuando agora. O plano astral é o mundo dos astros. A vida na Terra, bem como a dos seres que nela habitam, está profundamente relacionada com o plano imediatamente acima do físico, que é o mundo astral. Plano mais sutil que tudo abarca e interpenetra, dando sensibilidade aos seres e coisas. Esse plano exerce poderosa influência sobre o nosso globo. O plano astral, né, que eu tô falando. Daí a popularidade da crença acerca das influências dos astros sobre nós, sobre todos nós. Vista por esse ângulo, a astrologia atinge dimensões mais abarcantes do que a simples crença astrolátrica, sem nenhum embasamento iniciático. O próprio termo astral deriva de astro. O Sol e as estrelas fazem parte do misterioso mundo astral. Segundo a ciência iniciática das idades, estes corpos celestes são constituídos de imensas concentrações de energia vital e psíquica ou astral. Podem ser percebidos pela visão física do homem comum
da mesma maneira que se pode observar um corpo qualquer fortemente imantado, eletrizado ou que irradia energia atômica num ambiente escuro onde não penetra nenhuma claridade. Ou seja, preparem para a bomba. O que ele está dizendo aqui é que os planetas e o Sol são construídos de matéria astral e não física. Então, daí tem essa coisa, quando a gente vai estudar as cadeias, que a gente fala, a cadeia da Lua, a cadeia de Saturno, de não sei o quê. Mas é lá no planeta Saturno? Na verdade, esse planeta que a gente está vendo aqui, ele só é um conglomerado de energias astrais que estão concentradas, energias psíquicas concentradas, que, assim como a explosão de uma bomba atômica ou qualquer fissão nuclear, a gente vai gerar luz, vai gerar uma energia que a gente vai identificar. Então, muito louco isso, né? E daí compreender, né, sobre o plano astral e os astros, né, essa conexão. Então, vamos continuar. Peraí, onde que eu parei? Isso. Sobre o tema, assim se expressou o ilustre professor Antônio Castanho Ferreira. Esses centros cósmicos são aglomerados de energia tão condensados e tão ativos que na escuridão do ambiente acástico, que envolve a Terra e os demais astros, podem tornar-se perceptíveis aos nossos sentidos físicos. Neste mundo, ou plano cósmico, astral, mais sutil que a Terra, que é o mundo das grandes energias ativas, existem centros a que os astrônomos chamam de sóis, e estrelas de um modo genérico, e que para o ocultista são vistos de um modo inteiramente diferente. São centros de irradiação de vida. Os iniciados afirmam que o que vemos como o Sol não é um corpo físico, mas uma fantástica aglomeração de energia eletromagnética. Agora, o mistério do Cruzeiro do Sul. Esse aqui eu adoro. Um dos maiores centros cósmicos de irradiação de energia existente sobre a órbita terrestre é, sem dúvida, o misterioso Cruzeiro do Sul. Esse centro desempenha papel extraordinário no esoterismo universal. Muito embora tal fato seja pouco conhecido em virtude dos mistérios que o assunto encerra, o Cruzeiro do Sul é um centro de força cósmica, do qual emanam as 5 manifestações do hálito universal criador, que são as 5 forças sutis da natureza, chamadas táttvas, na linguagem dos iniciados. Por esse núcleo fluem as 5 correntes energéticas que vitalizam e mantêm a vida na Terra. Se por acaso o fluxo dessas energias fosse interrompido, a Terra entraria em colapso. Por analogia, o mesmo acontece com a vida humana, pois quando o prana, cuja essência é revestida com essas energias, cessa de vitalizar o corpo humano, esse cessa de viver. Então, um corpo humano sem prana, ele morre, né? E a mesma coisa, está falando, o Cruzeiro do Sul, aquela constelação, é de onde irradia a energia que mantém os 5 táttvas ativos na Terra e mantém a Terra viva e coesa. Muito louco, né? Pensar que o Cruzeiro do Sul sempre foi uma constelação que me instigou muito, eu sempre achei muito bonita. E também, Desde criança. e aí, pelo fato do Cruzeiro, né, do time, né? E olha para você ver que esse conhecimento fica um pouco, o conhecimento iniciático fica também guardado no popular, porque que nem tá até no hino nacional, né? Que fala do Cruzeiro do Sul. Como é que é? As luzes do Cruzeiro resplandecem, né? Porque o Cruzeiro do Sul ele é visto somente no hemisfério sul, não é visto no hemisfério norte. Agora, vamos lá, o Cruzeiro do Sul é uma pirâmide. Mas o fato dele não ser visto, o que significa? Oi? O fato dele ser visto só aqui, o que significa? Bom, significa que existe alguma irradiação maior para o hemisfério sul, né? Dessas energias. Né? O norte, ele tem uma outra tônica, ele vem da estrela polar, a energia. Aqui vem da Sirius. A Sirius, será que a Sirius faz parte do Cruzeiro do Sul? Eu tô confundindo. Vamos pesquisar na internet. Constelação.
Vamos confirmar aqui, né? Sirius. Ah, não, faz parte da Canis Major. Mas tem isso também, né? Que a estrela Sirius, ela também manda energias magnéticas que vitalizam o sul do planeta e a polar vitaliza o norte. Mas, enfim, vamos dar sequência. O Cruzeiro do Sul é uma pirâmide. Ao falar sobre tão importante tema, disse o professor Antônio Castanho Ferreira, o Akasha é a energia mater, que se diferencia nas quatro outras, que tem o nome simbólico de elementos. É a razão pela qual o homem, na fase atual, pôde desenvolver os 5 dedos, porque cada um deles corresponde a uma energia cósmica, sendo que o polegar corresponde ao Akasha, que é o Tátiva móvel. O centro, portanto, onde se manifestam os outros Táttvas. Por esta razão é que o polegar se opõe a cada um dos outros dedos, dando ao homem a capacidade de criar com as mãos tudo o que se encontre ao seu alcance. Isso aqui é interessante, porque, primeiro, me lembra aquele documentário Ilha das Flores, lembra? Que fala que o que caracteriza um ser humano é ter um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor. Porque é essa capacidade de pensar que uma das coisas que mais contribuiu com o nosso desenvolvimento, né? Porque como é que a gente pegaria as coisas, né? Olha a diferença nossa para um cachorro, por exemplo, né? O fato da gente ter um polegar opositor aos 4 dedos, que dá a capacidade da gente pegar, criar, manusear, e os 5 dedos, eles meio que são reflexo disso, né? E aí entra numa outra coisa que eu ia falar, que é a quiromancia, que é o estudo da leitura da mão. Cada dedo está associado a um planeta também, e o dedo polegar, ele está associado a Vênus. Daí que tem aqui o Monte de Vênus, que é essa parte mais macia aqui, que até os queromancistas estudam, né? Que as pessoas mais amorosas têm essa parte mais macia, e as pessoas mais ríspidas têm aqui mais duro. Então, até tem um vídeo do Newton Schultz que ele falava que quando ele queria conhecer, quando ele era mais novo, né, que ele já estudava essas coisas, ele queria conhecer uma menina para ele saber se seria uma menina boa, assim, sensível, que ia dar certo, ele cumprimentava apertando um monte de Vênus para ver se era uma pessoa mais amorosa, entendeu? Igual ele. No meu caso, nasceu uma calosidade bem nesse lugar. Da mão esquerda ou direita? Direita. Nasceu o quê? Uma calosidade. Tipo um calo. Calosidade? Ah, tipo um calinho? É, uma verruga, sei lá. Tipo um Eu, calo. eu tive uma verruga na. Quer ver? Não, eu tive uma na mão esquerda, no Monte de Vênus também. Então, eu compreendo assim, é igual a árvore da vida, né, da Kabbalah. A mão direita representa o pilar da misericórdia e a mão esquerda o pilar da severidade. Eu faço interpretação de cada dedo, a associação que tem. Por exemplo, assim, quando você corta um dedo, você dá para encontrar a associação daquele aspecto que aquele planeta representa na sua vida e se é o aspecto da misericórdia ou da severidade. Então, usando essa lógica, você desenvolver calo na mão direita, no Monte de Vênus, significaria que a sua parte amorosa, tudo que envolve Vênus, né, o que você gosta e tal, e a parte que é de autocuidado, assim, foi uma parte que foi muito maltratada, vamos dizer assim, entendeu? Que acaba gerando consequências físicas, né? Porque a mão é o mapa do seu corpo, das suas emoções, de tudo, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um calo no Monte de Vênus da esquerda, então é o pilar da severidade. Então, significa que, tipo assim, eu sofri muito por amor e eu fui muito duro em relação a essa capacidade de amar com os outros e comigo mesmo, entendeu? Já na direita, eu penso que seria, tipo, que a pessoa foi muito enganada, muito traída, e ela foi de bom coração, entendeu? É diferente, pra você ver a diferença entre misericórdia e severidade, entendeu? Exatamente. Faz sentido, né? Uh, Então, vamos lá. Continuando.
Através das civilizações, a atividade criadora do homem foi sempre fornecida pelo poder do Akasha, ligado aos outros táttvas que fluem, também como magnetismo diferenciado pelas pontas dos dedos dos homens. Então, aquela coisa, igual a gente aprende na Rosa Cruz, também. A ponta dos dedos, os dedos são antenas. Então, a gente emite radiação pela ponta dos dedos. Por isso que a cura magnética está toda fundamentada em irradiar energias pelo dedo. Quando você compreende que a sua mão ela é formada por 5 antenas, cada um associado a uma tônica, você começa a aprender como utilizar essas energias através da mentalização. Você sabe qual a função que ela tem e você força isso, e aí gera essa energia que solta. E você sente, quando você coloca o dedo assim perto do outro, você sente que tem uma energia ali, entendeu? Você passa assim, você sente que emana um negócio, né? Eu imagino que todo mundo sente, porque eu sinto, né? Ou talvez só eu que sinto também, não sei. Mas eu acho que dá pra sentir um pouco, não dá? Você já sentiu? Energia saindo do dedo, assim? Já, uma coisa meio quente. É, sai uma energiazinha, assim, né? Da ponta do dedo. E daí que vem os mudras também, né? O que é o mudra? É o indiano, que a posição que você faz com a mão ativa determinadas coisas. Então, por exemplo, cada símbolo que você faz com a mão, ó, tipo esse aqui, é um mudra. Você está levantando aqui, ó, Júpiter e Mercúrio. Então, tem a ver com expansão e comunicação, né? Que é Júpiter e Mercúrio. Então, aí tem esse aqui também, né? Que é Júpiter e Saturno, que é inclusive um que Jesus fazia muito. Ops! As cachorrinhas. Nossa, elas começam a latir aqui do nada. Mas, continuando. Jesus mesmo, você verifica em vários quadros renascentistas, ele fazendo mudras assim, né? Ele fazendo assim. O que é isso aqui? É Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno, que volta ali no nome, né? Na sigla JHS. Júpiter, Hermes e Saturno. O que é Júpiter e Saturno? Então, esse aqui seria ó, Júpiter, Hermes e Saturno, JHS. Hermes, no caso, é Mercúrio. Peraí, deixa eu parar. Continuando, vamos ver se a gente vai poder falar isso. Às vezes não pode falar essas coisas, né? Fica sendo impedida porque não é para falar, mas eu vou tentar mais uma vez. O nome, né, a sigla JHS, que é uma sigla iniciática, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Se encontra tanto Jesus quanto Buda em várias ilustrações, várias pinturas, fazendo esse mudra. E o que eles estão ativando isso aqui? Eles estão ativando Júpiter, que é a expansão, a jovialidade, Saturno, que é o ancestral, a responsabilidade, então você cresce, mas com responsabilidade, e Hermes, né, Mercúrio, que é o comunicador, né? E aqui segurando aqui, né, o dedo de Vênus e o dedo do Sol, né? Representando que são senhores de Vênus, né? Senhores que vieram de sistemas futuros e que representam o logo solar encarnado na Terra. Então, tipo assim, cada mudra é uma coisa, né? Cada coisa que você faz, isso aqui, cada coisa se ativa uma energia. Então, quando você começa a estudar os mudras também, você aprende como utilizar essas antenas de energia. Então, vamos dar sequência. Através das civilizações, a atividade criadora do homem foi sempre fornecida pelo poder do Akasha, ligado aos outros táttvas que fluem, também como magnetismo diferenciado pela ponta dos dedos do homem, que foi o que eu acabei de falar. O Akasha é a fonte da energia primordial que forma as outras fontes de energia secundárias. A constelação do Cruzeiro do Sul é o centro de onde emana essa energia. O Cruzeiro do Sul se apresenta como a forma de uma pirâmide. Foi baseado nesse conhecimento que só a vista espiritual alcança que os antigos egípcios ergueram as suas pirâmides, bem como os povos pré-colombianos, para expressar a formação
quíntupla do nosso universo, ou a expressão dessas 5 energias fundamentais do cosmos. A sua projeção parece uma cruz com uma estrela menor no centro. Ó, só uma observação, que esses antigos todos tinham esse conhecimento, né? As pirâmides do Cruzeiro, as pirâmides do Egito, as pirâmides maias, as pirâmides na China, todas seguem um mesmo alinhamento, que é um alinhamento com a constelação de Órion. E todas seguem o mesmo alinhamento, então é um conhecimento que eles já tinham. E um detalhe que, sim, é uma coisa que me deixa encabulado também. Se você escrever no Google a velocidade da luz, você pegar lá aquele tanto de número, tanto, vírgula, tanto, escrever a velocidade da luz e jogar como, como é que chama? Como latitude, né? Não sei se é latitude ou longitude, né? Virado para o norte ali, a velocidade da luz cai exatamente na pirâmide principal de Gizé. Então, tipo, assim, é uma coisa que não tem explicação, até porque naquela época eles nem utilizavam, eles teoricamente nem sabiam que a velocidade da luz era medida dessa forma, nem existia a forma metro por segundo, né, que é o que é utilizado para falar da velocidade da luz, mas, coincidentemente ou não, acontece isso, né, a pirâmide fica exatamente nesse eixo. Isso eu acho uma coisa muito cabulosa. E tem tantos outros, né, da pirâmide, assim como, por exemplo, a pirâmide ela é gigante e de uma construção daquele tamanho existe uma distorção do eixo central de só de 1/4 de polegada, 6 milímetros. E, tipo assim, para uma construção daquele tamanho, para aquela época, né, que aí a gente aprende na escola e na faculdade que eram as civilizações primárias, né, primitivas, né? Então, como que eles tinham esse conhecimento, né? Tinham porque isso foi dado desde a Atlântida. E aí é o que está falando aqui, né? No futuro será justamente em harmonia com este local, com este centro cósmico, onde se encontram essas 5 rodas que giram, emitindo todas as energias vitais que sustentam a vida, que nós deveremos provocar o grande milagre da transformação superior, isto é, pondo em atividade as energias que estão latentes em nós, para que desperte a consciência superior de cada um. Estes 5 hálitos vibram na cidade eterna de Shambhala. Depois a gente vai aprender sobre Shambhala também. Então ele tem uma representação aqui também do Cruzeiro do Sul, ou Cruziate. Aí, o que é isso, né? Tá falando sobre cruzeiro, mas na verdade o Cruzeiro do Sul é uma pirâmide. E é só você observar, a estrela que é menor, que fica no centro, ela tem uma pequena distorçãozinha para o lado assim, porque na verdade ela está mais longe, por isso que se vê ela pequena. Então aquilo é uma pirâmide. São as 4 estrelas e uma no meio. Essa do meio que representou a caixa é a ponta da pirâmide. Assim como nas pirâmides egípcias, maias e chinesas e tudo mais. E na Amazônia, tem pirâmide também na Amazônia. E, enfim, é um assunto polêmico aí, né? Essas é a mesma forma, né? As 4 bases, representando os 4 elementos básicos, e o do meio é o Akasha, ou quintessência, que os alquimistas falavam, ou o éter, né? E por aí vai. Quarto sistema planetário. Um sistema planetário é formado pelo trabalho realizado em 7 cadeias planetárias, conforme mostra o esquema abaixo. Estudaremos agora as 4 cadeias planetárias, considerando que nada pode se adiantar sobre as 3 cadeias finalizadoras do nosso sistema, em virtude das mesmas pertencerem ao futuro. Por um motivo óbvio, nada se sabe sobre elas. Então, aqui tem o mesmo esquema, né, da primeira cadeia no búdico, segundo no mental, terceiro no astral, quarto no físico, depois vem voltando. Aí agora acho que é bom a gente dar uma parada, porque ele vai começar a estudar sobre como foi cada cadeia. Ó, primeira cadeia, ele vai falar dos Asuras, depois segunda cadeia, vai falar dos Agnisvatas, a terceira ele vai falar dos Barishads e da Tarakamaia, né, que foi a guerra a verdadeira guerra das estrelas, né, que gerou o nosso karma aqui na quarta cadeia. A gente vai estudar tudo isso. É bom a gente agora dar uma parada para depois já entrar nesse tema. Mas deu para avançar bastante hoje. Deu para pegar muita coisa, né?
Bom, então, é isso. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, não, para mim tá bem claro. Beleza, então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado por ter participado, viu, mãe? E todo mundo que está assistindo aí, que apoia. Eu vejo que eu posto, eu nem divulgo muito, eu mando para 1 ou 2 grupos só, e sempre tem ali gente assistindo que eu não sei de onde que vem. Né? Teve vídeo aí desses encontros que deu mais de 50 visualizações, não sei nem de onde que veio esse pessoal. Mas é bacana, porque a gente vai colocando as tags, né? E acaba atraindo. E vai mandando pro E grupo e aí tem gente que está acompanhando, e é felizmente. um Então é muito conhecimento tão bacana continuar esse profundo, projeto. né? Eu agora não estou fazendo com tanta frequência, né? Oi? É um conhecimento tão profundo, né? Assim, que e tá gerando esse tipo de interesse, isso é muito legal. Ah, é verdade. Ainda bem. Estamos evoluindo todo mundo junto aí, né? Passo por passo. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais, se inscreva no canal. Comenta aqui se você quer assistir sobre algum tema, que nem quiromancia, eu tenho vontade de falar. Eu comentei um pouco aqui, depois eu podia gravar um vídeo, né, em determinado momento. Se você tem interesse, escreve aqui. Se quiser participar do grupo de estudos, me chama no Instagram, vou deixar ele aqui também. E é isso, fiquem em paz, até a próxima e brilhem, porque nós temos luz dentro de nós, somos feitos de luz.